Rodrigo, olha, a Polícia Civil do Estado de Goiás concluiu o inquérito sobre a morte da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos de idade. Daiane foi covardemente assassinada no dia 17 de dezembro de 2025, em Caldas Novas. As imagens registradas por ela mesma mostram o exato momento em que ela questiona a falta de energia no apartamento dela, o apartamento 402. Então, 17/10, está vendo aqui, tudo ligado e aqui sem energia. Vamos lá? Ela liga a câmera do celular, vai pelo elevador, segue até o subsolo. Nas imagens, ela mostra o síndico. Ela chega a relatar quem está aqui, o síndico. Posterior a isso, ela procura o relógio, o padrão de energia do apartamento 402. O único apartamento no condomínio sem energia era o apartamento de Daiane. Ela então procura ali pelo subsolo até chegar no local exato onde, de acordo com a polícia, o local exato onde o criminoso queria que ela estivesse. De acordo com ele já havia desligado a energia, pois ele já sabia também os pontos cegos no condomínio e ele levou a vítima no local exato onde ele queria cometer esse crime de homicídio. Ainda de acordo com ele, é possível perceber nas imagens, inclusive registradas por Daiane, que a picape dele, uma Fiat Strada de cor prata, já está posicionada, pronta para fazer então o transporte do corpo da vítima. Kleber assassinou Daiane com pelo menos 2 disparos de arma de fogo na cabeça, de acordo com o laudo da perícia. Ela foi atingida na região do olho e também na região da cabeça. Daiane teve morte instantânea, o cadáver dela foi ocultado a cerca de 15 quilômetros da cidade de Caldas Novas. Foram 43 dias de buscas, até que o próprio síndico, apontado como sendo o principal suspeito, decidiu contar para a polícia onde estava o cadáver de Daiane. O filho dele também foi preso por tentar destruir provas, por tentar obstruir o trabalho da justiça. Ele teria adquirido um celular para o pai, tentando esconder os rastros digitais para que o crime então ficasse encoberto. É assim onde que ficam os disjuntores. Vou atrás do disjuntor do 402 e a gente vai filmar. Ah, olha quem eu encontro. Acabou de perder minha energia no 402. Vamos lá. Vamos ver se essa brincadeira tá continuando. Vamos ver. Vamos achar aqui. 409, 404. Não sei se o 402 está aqui. Mas o síndico está aqui embaixo. Isso eu sei. Acho que o 402 fica aqui. Vamos lá, se tem menina brincando de desligar as coisas. Kleber, ele executa Daiane, leva esse corpo à região de mata e oculta esse cadáver. Ao ser preso, o Kleber voluntariamente aponta onde estava o corpo dessa vítima, mas ele se nega inicialmente a fornecer informações quanto à dinâmica desse fato. Posteriormente, ao ser formalmente interrogado, ele alega que a Daiane desce, segurando o celular, filmando, e começa a acusá-lo de ter desligado o disjuntor dela, alegando que teria provas. Ele pede para não ser filmado, eles entrariam ali em uma luta corporal, quando então ele, que estava armado, uma arma que estava na cintura dele, teria caído ao solo. Eles ficam numa disputa ali por essa arma e acaba que é um disparo. Ele relata que não saberia nem se ele ou ela que teria acionado o disparo durante essa luta corporal. Contudo, após ser localizado o celular da Daiane, nós identificamos um vídeo do exato momento em que o Kleber surpreende a Daiane no subsolo. É possível ver que quando a Daiane desce filmando, ela desce tranquila, mostra o Kleber, não provoca. E a gente já pode notar nesse mesmo vídeo que o Kleber já tinha uma premeditação. Ele estava ali, utilizando luvas nas mãos, o veículo dele já estava posicionado na garagem mais próxima ao local em que ele pretendia render a vítima, com a capota aberta, e enquanto ela está ali filmando os disjuntores, procurando o disjuntor dela, ela é surpreendida por um ataque, por um golpe, por um instrumento contundente nas costas. Ela cai e o vídeo para. Esse vídeo ele coloca em xeque totalmente a versão apresentada pelo Kleber, tendo em vista que não houve luta corporal, não houve provocação. Na verdade, a investigação aponta que houve uma extrema premeditação, por uma motivação torpe, por uma disputa ali por unidades, pela gestão de algumas unidades que pertenciam à família da Daiane,
ele acabou cerceando a vida dela de maneira premeditada, de maneira sorrateira. Ele surpreende essa vítima, desfere esse golpe contra ela, leva ela para a região de mata, onde ele desfere 2 disparos contra essa vítima e posteriormente, né, retorna para a cidade e tenta viver a vida normalmente. E a gente volta com esse caso gravíssimo da Daiane, uma corretora brutalmente assassinada pelo síndico em Caldas Novas. Nós acompanhamos toda a história e agora eu vou conversar com um dos delegados envolvidos no caso, o delegado André Barbosa, do GIH de Caldas Novas. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela presença aqui no nosso DF Alerta. Primeiro eu quero parabenizar pela ação rápida do senhor e todos os policiais envolvidos aí nessa operação. E eu quero saber o seguinte... Pode falar. Elogio. Foi uma investigação extremamente complexa, mas que com o resultado a gente conseguiu trazer a resposta, prender os autores e dar essa paz para a família. Foi uma resposta muito rápida, viu, doutor? Apesar de todas as tentativas do Kleber de ocultar... cortando seu áudio aqui. Tá cortando? Tá cortando um pouco. O senhor pode falar da investigação, então não vou fazer muita pergunta, não. Pode falar sobre o caso. Tá cortando também. Oi? Nicole? Deixa eu falar um negócio pro senhor. Ele matou... Ele não tá ouvindo, ele não tá ouvindo. Tá. Vamos... Agora voltou. Eu vou pedir pro pessoal resolver aqui a situação. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o doutor André, porque ele não está me ouvindo, não está ouvindo o Wagner Relâmpago, não tem como a gente bater esse papo sobre essa investigação. O pessoal vai resolver esse problema e daqui a pouco eu falo com o delegado. Olha só, gente, nós acompanhamos desde o início o desaparecimento de Daiane, essa mulher proprietária de vários imóveis dentro deste mesmo condomínio, uma corretora que estava tendo problemas com o síndico, mas, enquanto o corpo de Daiane não foi encontrado, a polícia ainda suspeitava de um desaparecimento. A família estava buscando Daiane, pessoas da família também foram ouvidas na delegacia, porque como ela era proprietária de vários imóveis, poderia ter algum tipo de interesse ou algo do tipo depois que ela, durante o desaparecimento, os dias em que ela ficou desaparecida, a polícia começou então a investigar e ver várias possibilidades para esse desaparecimento. Até que o corpo de Daiane foi encontrada em uma área de mata alguns dias após esse crime. E aí a polícia começou a investigar e chegou até o Kleber que era o síndico, que tinha várias desavenças, já tinha uma treta antiga com a Daiane, que seria por conta da gestão do condomínio. Os dois já não se davam muito bem. Daiane já tinha registrado vários boletins de ocorrência contra o Kleber e a polícia chegou então até a autoria desse crime. Kleber foi preso, o filho dele também é suspeito de ter participado na ocultação, colaborado com a ocultação do cadáver de Daiane. E essa imagem que nós estamos vendo agora foi do momento em que Daiane desce para ver o que tinha acontecido ali, já que a energia do apartamento onde ela estava, ela perde Posso chamar o delegado? Ah, tá. Voltamos com o delegado agora e ele vai dizer melhor pra gente como foi essa investigação. Ô, doutor André, o senhor me ouve bem agora? Agora eu sou sim, Nicole. Bom dia, telespectadores. Bom dia, doutor. Seguinte, a gente parabenizava aqui pela ação rápida da polícia, trouxe uma resposta muito rápida para todos que esperavam, para a família principalmente, que esperava desde o sumiço de Daiane. Eu quero saber como foram essas investigações, como vocês chegaram até o Kleber como principal suspeito e o que mudou após o celular ter sido encontrado na rede de esgoto ali do prédio. Então, Nicole, a investigação do desaparecimento é uma investigação complexa por si só, né? A primeira fase da investigação é a gente conseguir identificar se estamos tratando de desaparecimento voluntário ou se é algum crime, seja um crime contra a vida ou até um sequestro que fez essa pessoa desaparecer. Na primeira fase, identificamos que o desaparecimento da Daiane não era voluntário por diversos aspectos obtidos na investigação.
Agradeço o elogio, a questão da ação rápida, embora muita gente até tenha criticado do porquê a prisão do síndico tinha demorado 41 dias desde o desaparecimento, embora já existiam muitos atritos ali entre eles, boletim de ocorrência, é justamente por essa dificuldade que você tem em comprovar um homicídio sem o corpo. Então era uma investigação complexa que precisava identificar todos os vínculos da vítima Daiane, saber quais pessoas poderiam então ter praticado esse crime, ter motivação para praticar esse crime. Então tudo isso exigia uma maturação necessária, excluir todas as pessoas do vínculo dela que pudesse ter alguma desavença, motivação, para que a gente apontasse a investigação para uma única pessoa. Diante disso, a investigação foi apontada por Kleber. Claro, era evidente que ele tinha motivação, mas para além da motivação, que eram os atritos comerciais do condomínio, os diversos vídeos que saíram antes da prisão, a gente precisava provar de que forma ele poderia ter feito aquilo. Então foi uma investigação complexa que chegou na segunda etapa, que foi a prisão do autor, do Kleber. Tínhamos a motivação, mas precisávamos provar como ele fez isso. E tudo que a gente apurou na investigação demonstrou que ele era a única pessoa que tinha os meios possíveis e o modo para fazer isso, que era o acesso ao condomínio, um ambiente que ele tem total controle. Ele se utilizou de um ambiente, do ponto cego do vídeo monitoramento, de um ambiente onde ele não levantaria suspeitas para transitar, já que ele era síndico e morador daquele local. Então ele preparou uma emboscada. E o vídeo da Daiane é essencial para a gente conseguir cravar que foi de fato uma emboscada, que houve uma premeditação. Infelizmente, a Daiane acabou sendo testemunha do próprio homicídio, que era um crime sem testemunhas, sem imagem de monitoramento no local específico onde ela foi atacada. E esse vídeo foi revelador para a gente demonstrar então que ele preparou todo esse cenário, estava com o carro posicionado, já que a sua versão queria levantar uma hipótese até de legítima defesa, alegando que tinha sido iniciada uma briga, que ele já portava uma arma de fogo e que essa arma caiu e gerou um disparo acidental. Então toda essa investigação, até a gente concluir a autoria em fato do Kleber, prendeu no dia 28, e aí do dia 28 até a conclusão final no dia 19 de fevereiro, querendo trazer toda a dinâmica e não restar nenhuma ponta solta para que ele agora possa ser encaminhado ao Poder Judiciário, processado, se assim entender o Ministério Público e ao Poder Judiciário, e condenado ao final do julgamento. Wagner Relâmpago, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Duas perguntas para o senhor. Primeiro, o enquadramento no crime de feminicídio. Ele pode ser possível até pela condição de mulher dela. E a segunda situação, ele matou a corretora fora do prédio, né? Porque ele alega uma versão de que ela teria sido morta dentro do prédio. Mas a situação da perícia, o trabalho feito pelos peritos do Instituto Criminalístico de vocês, que é a Polícia Técnica e Científica, ele demonstra que lá dentro do prédio não houve essa condição da morte, provavelmente uma agressão, mas que ela teria provavelmente sido morta no local onde o corpo foi encontrado. Vocês estão trabalhando em cima disso, doutor? Enquanto a questão do feminicídio, o que acontece? O artigo 121A, que é uma inovação do Código Penal, que trouxe o crime de feminicídio, que antes era uma qualificadora, agora é um crime autônomo com uma pena ainda mais alta do que o homicídio qualificado pelas outras formas comuns, traz duas hipóteses para a incidência desse feminicídio. É você praticar o crime em virtude de uma relação doméstica ou familiar, o que não era um caso no primeiro momento. Apesar deles morarem no mesmo condomínio, não havia nenhuma relação de parentesco, de relacionamento amoroso, de convívio e nem relação doméstica entre eles. Então não há essa incidência da Lei Maria da Penha nesse ponto específico por essa ausência de vínculo fraternal ou amoroso. E a segunda hipótese é matar a mulher em razão da sua condição de sexo feminino. O feminicídio ele é diferente de um crime praticado contra uma mulher. Você tem que ter esse ânimo de matá-la pelo simples fato dela ser mulher ou pelo menosprezo à condição da mulher. A motivação, nesse caso específico do Kleber em relação a Daiane, foi as desavenças comerciais, que não tinham nenhuma relação específica com o fato dela ser mulher ou não.
certo? Agora eu vou descer lá E, embaixo pra ver em se razão eu- disso, fizemos um indiciamento pelo homicídio qualificado, pelo motivo torpe, que era justamente essa relação conturbada em que ele queria impedi-la de praticar a corretagem, ele se sentiu um pouco dono daquele ambiente ali, do qual ele teria ajudado até a finalizar a obra. Pelo meio cruel, pelo modus operandi que ele empregou com o primeiro ataque, conduzi-la no carro e, como você bem disse, executá-la fora do prédio, porque as perícias e as diligências realizadas demonstravam que ele não executou os tiros lá, que os tiros foram então executados fora do prédio, depois de ele ter deixado no estado de consciência, consegui-la colocar no carro, transitar por 15 quilômetros com essa mulher e executá-la finalmente no local onde ela foi encontrada posteriormente. Doutor, eu tenho informação aqui que a Daiane registrou 12 boletins de ocorrência antes de acontecer esse crime. Por que essas investigações, por que esses boletins de ocorrência ou a medida protetiva que ela pedia não foi concedida? Isso não poderia ter evitado a escalada dessa violência? Impedido? Nicole, uma questão muito interessante. Todos os procedimentos que Daiane levou ao conhecimento da Polícia Civil foram encaminhados ao Poder Judiciário. Inclusive, uma das denúncias somente foi feita no dia 19 de janeiro, após o caso ter ganhado uma repercussão. Então, o trabalho da Polícia Civil, nesse caso, ele foi encerrado no sentido de encaminhar todos os procedimentos a Poder Judiciário, para que fossem então feitas as denúncias e terem feito as decisões cabíveis. Mas cabe ressaltar também uma questão muito interessante, que é a questão processual e legislativa referente aos crimes que ela tinha denunciado. Todos os crimes anteriores eram crimes de menor potencial ofensivo, cujas penas eram inferiores a 2 anos, lesões corporais, injúrias, difamações. Hoje, no Brasil, durante a tramitação do processo, ninguém fica preso preventivamente por crimes cuja pena sejam inferiores a 4 anos. Então, cada procedimento isolado, ele foi concluído, encaminhado ao Poder Judiciário e aguardava a sua tramitação perante os órgãos competentes. Então, a Polícia Civil, ela fez sua parte, ela encerrou as investigações e eram diversos procedimentos em que, ora, a Daiane acusava o Kleber de injúria, de difamação, de lesão corporal, ora o Kleber a acusava também, práticas de injúria, de difamação, eram retrucadas as informações. Mas o que cabia à Polícia Civil? Concluir as investigações e encaminhá-la ao Poder Judiciário. Agora, a sistemática do nosso Código de Processo é importante também, até peço desculpa pela repetição, mas é porque a forma como foi vinculada dá a impressão de inércia ou de omissão, especialmente da Polícia Civil, o que não é o caso, e que no Brasil, infelizmente, ninguém fica preso, salvo se for reincidente em crimes graves, com crimes com menos de 4 anos de pena. Doutor, infelizmente a gente conhece muito bem essa realidade, né? E brigas entre síndicos e condôminos, a gente sabe que infelizmente é comum, acontece muito em vários lugares, fica complicada essa situação. Uma outra dúvida que eu tenho aqui, doutor, é sobre a arma utilizada pelo Kleber. Ele tinha posse ou porte dessa arma? Essa arma foi encontrada? O que ele diz sobre sobre a arma que ele usou e teria matado a Daiane com 2 tiros na cabeça? Ele não tinha porte de arma de fogo. É bom também ter mais tempo para esclarecer, porque no início da investigação surgiram informações verídicas de que Kleber seria ex-policial militar e por conta disso as investigações teriam demorado e por conta disso até então ele teria sido preso e ele por isso até poderia ter uma arma. O que acontece? Não sei se os senhores vão recordar que um dos vídeos que foi divulgado, a Daiane ela desce o elevador acompanhada de um morador. Os senhores lembram disso? Ela entra no elevador e existia uma pessoa lá dentro. Aquele morador, sim, era um ex-policial militar aposentado. E esse ruído de informação fez com que muitas pessoas acreditassem que o Kleber fosse ex-militar, o que é uma inverdade, ele não tem nenhuma relação com nenhuma força de segurança pública. E também não tinha porte de arma. O laudo cadavérico, o encontro do projétil no crânio da Daiane demonstrou que era uma pistola 380, que tinha aquela munição como calibre, então, portanto, foi uma pistola, a prática do crime, da qual ele não tinha porte nem posse, só que a arma não foi encontrada. E no interrogatório, ele alegou que a arma tinha sido jogada no rio Corumbá, que é o rio que
que fique no acesso ao local onde ele desovou o corpo. E como essa arma não chegou a ser encontrada, foram feitas buscas em todos os endereços que a gente teve conhecimento do Kleber no dia da sua prisão. Foram mais de 15 buscas em 12 apartamentos, só lá no edifício onde ele residia, a arma não foi encontrada. Então, como no estágio da investigação a gente não conseguiu demonstrar que esse porte dessa arma já era pretérito, ou seja, que ele já tinha um porte legal, há a possibilidade de ele ter adquirido essa arma para a prática exclusiva do crime. E aí não tem como a gente indiciá-lo por um crime autônomo do porte de arma de fogo, sendo que ela não foi encontrada e não foram encontrados também indícios de que ele já portava essa arma antes. Uma outra pergunta em relação ao envolvimento do filho dele e há a possibilidade do porteiro do prédio também ter participado dessa ação criminosa? Após a análise de todas as diligências feitas, como vocês pensaram, uma investigação complexa, foi descartada a participação do Michael, ele não estava em Catalão, e aí também não houve nenhum tipo de ajuste, combinação prévio, nem posterior ao crime entre o Michael e o Kleber. É que constatou somente ao final da investigação, depois da análise dos telefones e todo o fluxo telemático que tinha na investigação, de que ele não chegou nem a conversar com o pai no dia 17 de dezembro. Mas o que acontece? Até para justificar o porquê dele ter sido preso inicialmente. Porque inicialmente havia-se a possibilidade, era muito clara a possibilidade de envolvimento de uma terceira pessoa. Por toda a dinâmica do crime, pelo curto lapso temporal que Kleber teve para praticar esse crime, Daiane desaparece às 19 horas. Às 19h08, uma moradora já acessa o prédio. Em depoimento, ela relatou que não teve nenhuma coisa normal ali que levantasse suspeitas, então ele teve 8 minutos para deixar ele inconsciente, colocá-la no carro e retirar. No dia 28 de janeiro, então, quando pedimos a prisão dos dois, havia indícios de uma participação, então, de um terceiro, e esses indícios recaíam à época sobre o Michael, pela conduta que ele teve de comprar um telefone no dia 17 de janeiro, posterior a uma perícia no carro do pai, que ele pudesse, então, tentar ali ocultar provas que poderiam ser fundamentais para a investigação, com o descarte do aparelho. Porém, com a avançada investigação, cumpridas as buscas na casa do Kleber, esse telefone anterior, antes da troca, foi encontrado lá, e após a análise a gente viu que não teve nenhum tipo de ocultação de prova referente àquele aparelho ali, razão pela qual a gente então optou pela liberação do Michael, identificando a não vinculação com o crime. É importante a gente esclarecer que a investigação, o inquérito policial, ele atua com o que ele tem disponível a cada ato da investigação. Então, naquele momento, a prisão deles fazia necessária pelos indícios que a gente tinha. Posteriormente, não identificado, não confirmado essa situação anteriormente, a gente fez a liberação e não iniciamento do filho. Tá certo, doutor. E quais são os próximos passos ou esse caso já está encerrado? Como é que a polícia deve agir a partir de agora? O caso para a Polícia Civil é encerrado com iniciamento, todas as diligências que a gente entendeu pertinente pela Força Tática e demais colegas delegados envolvidos, o inquérito vai ser protocolado hoje no PROJUDE e finalizado. Agora terão três caminhos. O primeiro, o Ministério Público concorda com todas as diligências que a gente fez e promove direto a denúncia, que após recebida pelo Poder Judiciário, vira processo e Kleber vira réu e vai a julgamento. O Ministério Público pode entender a necessidade de diligências complementares, que algo não ficou esclarecido, e devolve esse inquérito para a delegacia para que a gente possa dar andamento. E ainda tem uma terceira hipótese, essa talvez menos plausível, é que ele entendeu que não haveria indício de materialidade e autoria e pediu arquivamento. Essas são as três hipóteses que o Ministério Público tem diante da conclusão de uma investigação. Certo, doutor. A gente segue acompanhando daqui. Mais uma vez, muito obrigada. Wagner Relâmpago. Obrigado, agradecer ao doutor, parabenizar a equipe de trabalho do GIH lá de Caldas Novas, um trabalho rápido e efetivo. O rápido a partir do momento em que se descobre todas as evidências materiais que provocaram aí a prisão do Kleber, né? E tomara que ele seja condenado aí, puxe os 30 anos de cadeia que ele merece. Merece muito mais. Foi só homicídio ou teve a ocultação de cadáver também, doutor, que dá uma pena um pouquinho maior? Isso. O homicídio com 3 qualificadoras, né? Incidentes, essas qualificadoras vão atuar para aumentar ainda essa pena base dele em caso de condenação, em concurso material com a ocultação do cadáver.
Obrigada, doutor. Boa tarde aí pro senhor, bom trabalho, viu? Vamos nessa. Obrigado. 11h32. Wagner Relâmpago, complicada a situação aí que nós vimos, né? Como eu disse, essas tretas aí entre síndicos e condôminos são comuns, recorrentes. Coisa recorrente, a gente nunca né? imagina que vai chegar a esse ponto. Por isso que tem questões que é muito melhor resolver na justiça do que caçar confusão, porque você não sabe quem é que está do outro lado, que a outra pessoa é capaz de fazer. Qual a reação da outra pessoa? Exatamente. Você, por exemplo, esse síndico aí, você vê, como disse o doutor André, ele arquitetou todo o crime, ele desligou o relógio, tirou a energia do apartamento da Daiane, né? E ela foi até o local para ver o que era. Só que ele não contava que ela fosse filmando, que foi a maior prova material contra ele. Inclusive, eu estava conversando com o velho Pafonso falou, se ela tivesse deixado filmando o tempo todo, provavelmente ela teria filmado a agressão, porque na hora que ele bate, ela solta. E aí, como ela estava segurando na gravadora, quando ela solta, para de gravar. Se ela tivesse apertado para gravar direto, provavelmente filmaria toda a ação dele, carregando ela e tudo mais, só que ele poderia ver e apagar. Como ela soltou, ele não ficou sabendo o que tinha dentro do telefone, que foi a maior prova material para indiciá-lo. E mesmo sem essas imagens, né? Claro que essas imagens, como o próprio delegado contou pra gente, foram definitivas aí, essenciais para que essa versão dele caísse por terra. A versão em que ele diz que teve luta corporal nesse momento, que ele estava se defendendo, que o tiro foi acidental, e a gente sabe que não foi, até porque dois disparos na cabeça acidentais, e nem aconteceu no condomínio, porque se fosse ali dentro do prédio, outras pessoas iam escutar. Outras pessoas ouviriam esses disparos, já iam chamar a polícia. Então ele leva a Daiane para uma área de mata e dispara 2 tiros contra a cabeça dela, e ela morre ali no local. Tem hoje o delegado, a gente conversando de manhã com um dos delegados lá da DIH lá de Goiânia, ele fala que o disparo foi efetuado, um dos disparos, ele pega no maxilar e sobe, ou seja, sai na têmpora, né? Sai na cabeça dela. O cara encostou a arma por baixo e puxou o gatilho. Ela saiu e foi o que o doutor falou. Teria um espargimento de sangue muito grande e não tinha sangue nenhum, não tinha muito pouco sangue da lesão, provavelmente provocada aí por uma barra de ferro, alguma coisa, que ele deu a pancada e ela grita ainda e desmaia. E aí, a partir dali, ele leva ela, coloca no carro, na picape dele e termina de matá-la na região de mata, onde ele dispensa o corpo.